Graça e paz, amém? Convido vocês a abrirem a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1. Deixa aberto aí que a gente vai ler bastante. Alguém quer compartilhar assim? Dividir um pouco do meu nervoso, assim, né? Aleluia. Talvez eu acho que nem todos vieram na primeira semana, ou veio na primeira e não veio na segunda, ou só veio hoje e não tinha vindo nem na primeira nem na segunda. Mas a gente tem feito essa exposição da palavra, né, desde o versículo 1 desse primeiro capítulo. Na primeira semana a gente aprendeu muitas coisas, né? A gente aprendeu quem escreveu, por que escreveu, em que circunstâncias, né? Essa carta a Timóteo. Na semana passada a gente também teve uma exposição maravilhosa da parte do Diego, que nos trouxe do versículo 3 até o 11. E a gente pôde aprender muitas coisas na semana passada. E eu glorifico a Deus por isso, por esse privilégio da gente poder estudar a palavra do Senhor. Amém? E a gente pôde ver nessas 2 semanas o cuidado de Paulo com Timóteo, né? A preocupação dele em escrever essa carta para orientá-lo. E aí eu fiquei pensando essa semana, eu falei, a gente também faz isso com quem a gente ama, né? A gente se preocupa, a gente ora, a gente dá conselho. E Paulo estava fazendo isso com Timóteo. Olha, eu amo tanto você, você é o meu filho na fé, que eu quero deixar essa orientação para você, para que você não venha errar, para que você não venha se deixar levar por falsas doutrinas ou por opiniões erradas das pessoas. E um versículo que me chamou a atenção na semana passada foi o versículo 9, em que Paulo diz que a lei ela é boa, desde que a gente saiba, né, que ela seja bem usada, bem interpretada. E quando Paulo estava dizendo aquilo, ele deixou claro também que a lei ela serve para mostrar o nosso pecado. Ela não salva ninguém, ela não muda ninguém, mas ela aponta os nossos erros. Ela nos mostra o quão falhos nós somos, o quão miseráveis nós somos e o quanto nós precisamos de Jesus. E aí, pensando nesse versículo, né, fica evidente que muitas vezes a gente tenta pelas nossas forças fazer as coisas e não está nas nossas mãos alcançar a salvação. O homem por si só jamais ele vai alcançar a salvação. Ele não tem justiça. A justiça só vem de Deus. E interessante que Paulo, ele pode falar disso com propriedade, e ele cita esses homens, né, falsos mestres, porque ele também foi uma pessoa que fez mau uso da lei. E a gente vai falar um pouco disso hoje, por isso que eu estou resgatando isso da semana passada. E aí no verso 11, que foi o último que o Diego ministrou, vamos ler aqui. Esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Aqui a gente já pode ver o quanto Paulo ele era grato, porque ele foi escolhido. Não foi algo que ele falou, eu vou fazer. Não foi ele que falou, eu quero. Cristo foi até ele. Cristo deu essa missão a ele. E aí eu queria ler com vocês Atos 9, 15. Atos 9, 15. Que diz assim, ó. O Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar
o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Meu escolhido. Deus determinou, Deus escolheu e Deus ia fazer dele alguém grande. E eu quero ler também com vocês em Romanos, capítulo 15. Romanos 15, versículo do 15 ao 17, que diz assim: a respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda a fraqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Paulo que escreve isso, né, aos Romanos. Ele está deixando claro aqui que Deus o escolheu para esse trabalho. E ele ia fazer com todo o amor do seu coração. Porque Cristo já havia feito tudo por ele. E aí vamos voltar lá para Timóteo. E agora a gente vai falar verso a verso aí do 12 ao 17. Eu não vou ler todo, a gente vai lendo por versículo, tá bom? O 12 diz assim: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Paulo, ele expressa a sua gratidão a Cristo por essa escolha. Porque Cristo o escolheu para essa missão. E Paulo, ele tinha consciência de quem ele era, de tudo que ele havia feito, né, da pessoa ruim e miserável que ele era. E mesmo assim, Deus o escolheu. E Paulo, ele se lembrava do seu passado, tanto que quando ele cita no verso 6 e 7, que nós já estudamos na semana passada, ele fala daqueles homens e ele vai se comparar a esses homens. Eu também fazia isso. Eu também pegava a lei e eu usava ela do jeito que eu queria. Eu fazia em nome de Deus, mas Deus não aprovava o que eu estava fazendo. Eu usava a lei do jeito que eu queria. Então, Paulo, ele faz essa comparação justamente para mostrar para Timóteo, olha, a lei é justamente para essas pessoas. Pessoas miseráveis, pessoas que precisam realmente de salvação e de Jesus. Eu era essa pessoa. Né? E aí, no verso 13, na parte A, diz assim: a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente. Paulo, ele está deixando claro aqui, ó, eu sei quem eu era. Eu sei tudo que eu fiz de errado. Eu sei o quão perverso eu fui. E aí eu quero ler com vocês lá Atos, capítulo 8, verso 1. O verso 1 diz assim: e Saulo estava ali consentindo a morte de Estevão. Vamos ler o 3 também. Versículo 3. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Dá para acreditar que é o mesmo Paulo? O mesmo Paulo que ama Timóteo, que exorta Timóteo? Dá até um nó na garganta pensar nisso, né? Cristãos sendo arrastados de suas casas. Nós vivemos no conforto da nossa casa. E muitas vezes nós não queremos estar aqui. Nós não queremos tomar aquele banho gostoso e vir para a casa do Senhor. Aquelas pessoas estavam sendo perseguidas por Paulo. E eles se manteram fiéis. Mas o perverso era Paulo. Ele tinha o coração cheio de ódio, cheio de rancor. Ele não aceitava aqueles cristãos e o que Cristo tinha feito. Quem esse Cristo pensa que é? É isso que Paulo pensava. Esse Cristo veio para destruir a lei de Deus.
E ele usava a lei de Deus para achar que ele estava fazendo algo justo. E, na verdade, quando a gente vê todo esse cenário, esse coração cheio de ódio, e a gente vê essas duas palavras, né, que a gente acabou de ler na parte A do versículo 13, blasfemo e perseguidor. E aí eu queria fazer uma reflexão aqui com vocês, porque muitas vezes nós também fazemos as coisas em nome de Deus. Muitas vezes a gente fala assim, não, eu vou fazer porque Deus mandou. Deus nem falou com você. Às vezes a gente vai e faz porque o nosso coração mandou. O coração de Paulo era cheio de ódio. Então, se o meu e o seu coração está cheio de coisas ruins, como que eu posso dizer que eu estou fazendo isso em nome de Deus? Né? Então, usando essas duas palavras e pegando o gancho do que o Diego falou semana passada, de que os 10 mandamentos eles são divididos, a primeira parte em relação a Deus e a segunda parte em relação ao seu próximo, Paulo ele estava transgredindo a lei nas duas partes. Porque quando ele era na posição de uma pessoa que estava blasfemando, ele estava contra o próprio Cristo, ou seja, contra Deus. Quando ele falava que Jesus não era o Salvador, que ele não era o Messias, quando ele perseguia os cristãos ali e começava a dizer que Cristo era uma mentira, ele estava pecando contra Deus. Em contrapartida, quando ele perseguia cada um daqueles cristãos, ele estava pecando contra o próximo. Ele estava perseguindo aquelas pessoas sem dó e nem piedade, e em nome de Deus. Mas ele estava indo contra Deus, contra o seu próximo. E aí, vamos para a segunda parte aí do versículo 13, que é a parte B, que é tão bom quando tem um ponto e vírgula e vem um mas, né? É tão fantástico isso, porque apesar, ele se declara que ele assume que ele era essa pessoa miserável, cheia de ódio no seu coração. Mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Quando a gente lê isso aqui, ignorância e incredulidade, a gente pode falar então, poxa, o pecador, então ele faz inocente as coisas, né? Porque ele não entendia a lei. Então, está tudo certo. E, na verdade, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque a gente não pode confundir ignorância com relação à palavra e inocência. Ninguém é inocente. Todos nós somos culpados. E a Bíblia nos afirma isso. Que nós não somos bons. Só há maldade em nós. Então, nós somos maus e nós somos pecadores. Não há inocência em nenhum de nós. Paulo, ele poderia ter falado isso como uma desculpa. Olha, eu fiz, né? Eu estava cego, não sabia o que eu fazia. Sim, ele estava cego, mas ele estava cego pelo pecado. Ele não era inocente de nenhuma das suas atitudes. Ele era bem consciente do que ele estava fazendo, do seu coração perverso. E todos nós somos cegos pelo pecado. O pecado nos cega mesmo. Mas isso não significa que a gente não tenha consciência do que a gente faz. A gente tem plena consciência das nossas maldades. E quando muitas pessoas começam a confundir a ignorância com relação à palavra e com inocência, é um perigo. Que aí a gente começa a dar um monte de desculpas. Olha, eu fiz porque eu não tinha consciência do que eu estava fazendo. Tinha sim. Paulo, ele deixava claro que ele tinha essa consciência. Ele não estava falando essa frase para falar, olha, eu fiz sem saber. Não, pelo contrário, ele estava dizendo, eu sabia, só que eu não entendia nada sobre a lei de Deus. Eu não entendia nada sobre a salvação. Eu achava que eu estava fazendo tudo certo. Né? Em nome da lei de Deus, eu achava que eu estava
caminhando rumo à minha salvação. E nós não podemos alcançar a salvação porque a gente tem um olho bonito, porque a gente é educado, porque a gente faz coisas boas. A gente acha que faz coisas boas, né? A nossa natureza, ela é pecaminosa e ignorante. Só há ignorância em nós quando nós não conhecemos a Cristo. O não cristão, ele não é capaz de conhecer isso aqui. Quantas pessoas, e aí, estudando isso eu lembrei, quando a gente, por exemplo, vai fazer ação social, e você encontra as pessoas na rua, e elas falam assim, eu conheço. Conheço, já li, sei de capa a capa a Bíblia. É a frase que a gente mais escuta, não é, Diego? Conheço, sei de capa a capa. Se Cristo entrou na sua vida, não tem como não haver transformação. Eu posso ler muitas coisas. Paulo sabia da lei de trás para frente, mas ele não a compreendia da maneira correta. E é por isso que ele se compara àqueles homens, porque eles também estavam usando a lei de uma maneira vã e inútil, distorcendo a verdadeira palavra e o evangelho de Cristo. E é uma ilusão a gente achar que a gente pode alcançar a salvação por nossos méritos. Porque a gente se acha justo, se acha capaz, e a Bíblia nos afirma que em nós não há justiça. E diante de Deus não há nada que a gente faça que vá convencer ou amolecer o coração dele. Porque a ira de Deus, ela precisa ser satisfeita. E as coisas que nós fazemos não muda. E não apaga as nossas transgressões, a não ser o sangue de Cristo Jesus na cruz. E aí eu queria ler com vocês em Isaías 59, o versículo 4. Isaías 59, versículo 4. A palavra de Deus, ela é bem clara quando ela diz para nós o que está escrito nesses dois versículos que nós vamos ler. Versículo 4, que diz assim: ninguém pleiteia em sua causa com justiça, ninguém faz defesa com integridade. Apoiam-se em argumentos vazios e falam mentiras, concebem maldade e geram iniquidade. Vamos ler o 9 agora. Por isso, a justiça está longe de nós e a retidão não nos alcança. Não há nada que possamos fazer. E quando nós olhamos para esse cenário onde as pessoas elas se acham autossuficientes, nós vemos o quão a gente realmente o homem, ele vive mesmo nessa depravação total. Sem Deus, ele não tem como fazer nada. Muitos ainda se acham assim, eu me achego a Deus quando eu quiser. E, na verdade, não é assim que funciona. Deus, ele é tão maravilhoso que é Ele quem derrama da sua graça sobre nós. E é isso que Paulo vai falar para nós no verso 14. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim. Vamos ler só até a vírgula aqui. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim. Que frase maravilhosa, que versículo maravilhoso. Eu fico pensando, né? Como que um homem tão miserável é aquele que a gente aponta e diz assim, esse aí vai para o inferno. É isso que nós fazemos. Com aquelas pessoas que nós julgamos que elas são piores que nós. E é essa pessoa que Deus vai pegar na sua frente e vai falar, vem cá, eu vou mostrar para você que Ele é meu escolhido. E Ele vai fazer a diferença na sua vida. Quantas vezes nós nos deparamos com situações desse tipo? Eu já fiz isso muitas vezes. Deus sabe exatamente onde Ele tem que tratar cada um de nós. Quando muitas vezes a gente acha, eu tenho Jesus, então eu sou melhor. Não, nós não somos melhores. Nós seremos miseráveis até o fim. Porque se hoje eu achar que eu tenho Jesus e amanhã eu posso fazer o que eu quiser, eu sou miserável do mesmo jeito.
Então, é uma luta constante da nossa carne. A nossa carne diz, peca, faz errado. E a gente tem que constantemente matar a nossa carne. E não achar que nós somos autossuficientes. E Paulo tinha essa consciência. Paulo tinha essa coisa muito viva dentro dele. Se hoje eu sou o que sou, é porque a graça transbordou sobre mim. E aquilo que eu já falei logo no começo, não somos nós que vamos até Deus. Ele vem até nós. Jesus foi até Saulo de Tarso. Jesus teve um encontro com ele. Jesus falou, ok, você perseguiu, beleza. Você fez tudo o que você fez, é você mesmo que eu quero. É você mesmo que eu vou quebrar inteiro. Porque você é o meu modelo. Através da sua vida que eu vou mostrar quem eu sou. Que o poder é meu, que a graça é minha. E isso ele faz com cada um de nós. Transforma pessoas miseráveis em pessoas dignas de estar na presença. Coisa maravilhosa isso. Aleluia. E aí vamos voltar lá para Atos 9, para a gente ler no versículo 1. Justamente isso que eu estou dizendo. Jesus vai até Saulo. Atos 9, do verso 1 ao 6, nós vamos ler. Amém? Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, e caminho está em letra maiúscula, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Só uma pausa aqui. Saulo, ele queria a morte dos cristãos. E para onde ele ia, se ele topasse com um cristão, ele queria que eles fossem presos e punidos. E ele estava naquele caminho para Damasco, e ele queria ter esse documento na mão. Onde ele pudesse, se eu encontrar um cristão no meio do caminho, mando prender. Vamos continuar aí, no verso 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Imagina. Ele poderia ter ouvido aquela voz e falar, que bobagem. Né? Ele era tão cheio de si, ele era tão o maioral, o inteligente. Pessoas ignorantes à luz da palavra, a inteligência delas não serve para nada. Porque quando o caminho chega até você, ele fala uma vez só. E você se prostra. Você não questiona, você não... mas agora? Não pode ser depois? Você se prostra. Porque esse nome, essa voz, tem poder. Ele chega até Saulo. Saulo jamais se achegaria a Cristo. E é interessante que, olha a resposta de Saulo. Quem és tu, Senhor? Senhor. Ele estava perseguindo cristãos por conta de Cristo. E agora ele chama Cristo de Senhor. Percebe que quando a graça nos alcança, ela é irresistível. Não tem como a gente virar as costas para Jesus. Ela entra, ela invade, ela arranca tudo que não presta e nos transforma, nos faz justos diante de Deus.
É uma coisa maravilhosa e é incrível que a vida de Paulo, ela realmente é impactante. A gente pode ler muitas histórias na Bíblia, exemplos bíblicos, mas a vida de Paulo, ela balança com a gente. Porque ela nos mostra, inclusive, que a gente precisa melhorar muito. Muito. Eu não sei vocês, mas todas as vezes que eu penso e a gente começa a ler, né, de Atos para frente, tudo que Paulo escreveu, todas as suas cartas, sua exortação, me constrange. A maioria das vezes me faz chorar, me faz aquilo que eu falei no começo, né, dar um nó na garganta. Porque é aquela coisa, eu sou miserável. E isso é excelente, porque significa que eu estou entendendo que eu preciso de Jesus 24 horas por dia. Todos nós precisamos. É impossível você chegar a Deus por vontade própria. E Jesus derrama da sua graça sobre Saulo. E voltando lá, que eu não terminei de ler, né? Fechei aqui e não terminei de ler. Atos 9. No versículo 13, diz assim, ó. Porque Jesus dá uma orientação para Saulo, fala assim, você vai procurar um homem chamado Ananias. E aí, quando o Senhor fala para Ananias, olha, isso e isso que você vai fazer com Saulo, olha o que Ananias diz no versículo 13. Senhor, eu tenho ouvido tanta coisa a respeito desse homem, e de fato o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E olha o que Deus respondeu, versículo 15, vamos ler de novo, a gente já tinha lido no começo, vamos ler novamente. Ananias, vá. É uma ordem. Não questiona. Vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. O 16, olha o que diz. Mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer em meu nome. E uma coisa que muitas vezes a gente escuta aqui, já escutei várias vezes e eu faço questão de repetir, mediante a isso que a gente acabou de ler. Se a sua vida está muito fácil, seu cristianismo está muito raso. Alguma coisa está muito errada. Porque em nome de Cristo nós seremos perseguidos, em nome de Cristo nós sofreremos, em nome de Cristo nós teremos dores. Então é algo para a gente repensar o que nós temos feito. Paulo passou por maus bocados por conta do Evangelho. Mas ele não negou a Cristo em momento nenhum. E quando, vamos voltar lá em Timóteo, quando ele diz aqui, contudo a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, significa que somente a graça de Deus é que nos resgata da condenação do pecado. Somente Cristo Jesus, Ele é o canal, Ele é o caminho, não há outro. E o verso 14 continua. Quando ele diz que a graça transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. E é interessante a gente ver a palavra fé e amor, porque isso provém da graça. Essa fé e esse amor são dons da graça. Só vem através de Cristo Jesus. Ninguém te dá fé e amor se não for Cristo Jesus. Você não compra no supermercado. É algo que provém de Jesus. O verso 15 diz assim: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Quando ele está dizendo aqui, nesse verso, né? Essa afirmação, que afirmação? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Quando Paulo está dizendo aqui que essa afirmação é fiel e digna, ele está dizendo
algo que a gente leu lá, a gente leu no começo, Romanos 15, que diz que ele foi escolhido para levar a palavra com excelência. E ai dele se ele se atrevesse a mudar uma vírgula. Porque é uma palavra fiel e digna. Eu só tenho que dizer o que está aqui. Só. Fora disso eu não acrescento nada. E essa mensagem que tem que ser levada. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Essa era a missão de Paulo. Falar de Jesus. Não era acrescentar nada na lei de Deus, não era mudar nada na doutrina, como aqueles homens estavam fazendo lá em Éfeso. Não era. Paulo tinha consciência do chamado dele. Consciência. Vamos ler lá Tito, capítulo 3, versículo 8. Tito 3, verso 8, diz assim: fiel é esta palavra, e eu quero que você afirme categoricamente estas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Resuma-se a pregar o evangelho. Não tira e não acrescenta. Porque a palavra, ela por si só já é fiel, ela é digna. E é dessa maneira que ela deve ser apresentada. Amém? E eu quero ler também Romanos 15, 18. A gente tinha lido até o 17. Romanos 15, 18 diz assim: não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. Paulo sabia que se ele mudasse uma vírgula do que ele foi chamado para fazer, ele estaria indo contra o que Deus tinha pedido para ele. Ele seguiu à risca o chamado de Cristo Jesus para a vida dele. Ele foi realmente uma pessoa digna desse chamado. E por isso ele era tão grato a Cristo Jesus. Grato por esse chamado, essa escolha, por essa redenção. E ele completa o versículo 15 dizendo: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Percebe que ele tinha plena consciência de quem ele era. Não é porque Jesus entrou na vida dele que ele se achava o cara, como muitos de nós fazemos. Quando muitas vezes entra uma pessoa por aquela porta e a gente julga ela pela roupa que ela veste, pela maneira que ela anda, pelas palavras que ela fala, ou pela aparência que ela tem. Nossa, você viu quem veio no culto hoje? Paulo, ele tinha tudo para ser. Nossa, eu sou o cara. E ele tinha plena consciência de que ele era o pior dos pecadores. Então, que eu e você, a gente tenha essa consciência diária. Que nós somos os piores pecadores. Os miseráveis que precisam de Jesus o tempo todo. Aleluia. Paulo, então, ele tinha isso muito vivo dentro dele, de que ele era uma pessoa miserável. Mas ele sabia que o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o havia escolhido, o havia justificado, o havia redimido e transformado de todo aquele ódio, de toda aquela sujeira. E o feito digno de levar a palavra de Deus. Coisa maravilhosa isso. Aleluia. Então a missão de Paulo era justamente essa, se apropriar da palavra fiel e digna e propagá-la. Só que essa missão não era só de Paulo, essa missão é nossa. Será que nós temos cumprido essa missão? De pegar isso aqui exatamente do jeitinho que está aqui e falar para as pessoas que são miseráveis como nós, mas que ainda não conhecem a Jesus e falar assim, olha,
Jesus morreu na cruz por você. E assim como eu sou o pior dos miseráveis, e Ele me salvou, Ele pode salvar você. Ele pode transformar a sua vida. Ele pode te dar vida em abundância. Amém? O verso 16 diz assim: mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrou toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haviam de crer para a vida eterna. Então Jesus, ele é excelente em fazer isso. Ele pega o pior dos piores, ele transforma, ele molda, justamente para alcançar mais e mais pessoas. Olha, o poder é meu. Eu faço isso com as pessoas. É só quando eu entro que há transformação. É só quando eu chamo, quando eu atraio, quando eu derramo da minha graça e ela transborda sobre o pior dos pecadores. E Paulo era um exemplo para nós. Um grande exemplo para as nossas vidas. Através da vida dele a gente vê que é possível. Se um homem como aquele teve misericórdia da parte de Deus, então muitas e muitas pessoas podem ser alcançadas por essa graça. Cabe a nós fazermos a nossa parte. E quando ele diz aqui, no verso 16, né? Para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrou toda a grandeza da sua paciência. Jesus é paciente. Na hora certa, a graça dele vai chegar até o pior dos pecadores. Ele teve muita paciência com Paulo, muita. Ele poderia ter barrado Paulo antes de tudo isso. Muitos cristãos falam, não vai perseguir. Mas havia um propósito no coração cheio de ódio de Paulo. Por isso que Jesus é paciente comigo e com você. Porque através das nossas vidas, Ele vai mostrar muita coisa. Mas não é para a nossa glória, é para a glória dEle. E Paulo, em momento nenhum, ele se gloriava de quem ele era agora. É maravilhoso como ele expõe aqui justamente isso, que através da vida dele, só como um exemplo, era para demonstrar o poder de Cristo. Do que Cristo havia feito, e não de quem ele era agora. Ele só era tudo o que ele era, porque Cristo era o dono e senhor da vida dele. E aí ele diz que através da vida dele como exemplo, muitos haveriam de ter a vida eterna. Eu e você. Porque o evangelho chegou a nós, porque esse homem foi fiel. Ele atravessou mares para que o evangelho chegasse até a Europa e assim até nós aqui na América. Então todo o sacrifício de Paulo, esse exemplo para as nossas vidas, é o que hoje nos proporcionou termos acesso à palavra de Deus e entender que só Cristo Jesus é que nos dará a vida eterna. E mediante a tudo isso, a gente vê que realmente não é pelo nosso querer. É pelo querer de Cristo. No momento dele, na hora dele. Porque tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. A glória é dele. E como é fantástico quando a gente vê aqui no versículo 17, para a gente encerrar, Paulo, toda vez, ele faz questão de dizer, ele é grande. Ele é o rei. Ele é o poderoso. Ele diz assim, ao rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam a honra e a glória para todos sempre. Amém. Não há nada em mim, tudo é dele. Ele é Senhor, ele é rei, ele é único, ele é incomparável.
Coisa maravilhosa. E para concluir isso que Paulo falou, eu queria ler com vocês Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 15. Eu gosto muito dessa passagem. Gosto muito. Colossenses 1, verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. É Paulo quem declara todas essas coisas. E como é gostoso ler isso. Em momento nenhum Paulo se gloriou. E é isso que ele quer passar para Timóteo, através dessa carta. Olha, Timóteo, esses homens são perigosos, esses homens querem deturpar a palavra de Deus. Tudo aquilo que eu me esforcei para falar sobre Cristo, sobre o Evangelho, eles estão querendo voltar para a lei e distorcer tudo. Cuidado. Eu sou exemplo para você. Lembra de tudo que eu te falei, de tudo que eu te ensinei. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Amém? Eu agradeço a oportunidade e que toda a glória realmente seja dada ao Cordeiro. Amém?